Bem-vindos novamente a esse canal. Hoje nós vamos falar como uma pessoa que tem insuficiência cardíaca, ela pode desenvolver problemas renais, inclusive com necessidade de realizar diálise. Esse tema foi escolhido porque muitas perguntas foram feitas sobre o caso do apresentador Fausto Silva, tá certo? O apresentador que passou por um quadro importante de insuficiência cardíaca, isso acabou gerando insuficiência renal e a necessidade de realizar algumas sessões de hemodiálise. Tá? Ele transplantou recentemente e nós vamos conversar um pouquinho aqui como problemas em órgãos à distância podem provocar problemas renais. Bom, gostaria de começar dizendo que 25% do sangue bombeado pelo coração ele vai direto para os rins para que o rim faça a sua função de filtrar esse sangue. Tá? Lembrando que o tamanho dos rins é de 10 a 12 centímetros, ele recebe um órgão que não é tão grande, 1/4 do sangue bombeado pelo coração. Se você for comparar com o intestino, com o fígado, com outros órgãos, a gente vai ver que proporcionalmente os rins eles são muito privilegiados. Então ele tem um papel muito importante no funcionamento do nosso corpo. Tá? Acontece que o rim só funciona se existe um bombeamento de sangue para passar por dentro do filtro. Imagine, a gente tem lá um purificador de água e no cano não tem água. Como é que o purificador vai funcionar se não chega água para ser purificado? Como é que o rim vai funcionar se não existe sangue para passar por dentro dos rins para que ele execute sua função? Tá certo? Então o que é que a gente vai perceber? Que pacientes que têm insuficiência cardíaca, quando o coração ele vai deixando de funcionar, uma das principais e comuns repercussões que a gente observa é a insuficiência renal, justamente por redução do fluxo de sangue para dentro dos rins. A isso a gente chama de síndrome coração-rim ou síndrome cardiorrenal, que acontece também em outros órgãos. Se o fígado para de funcionar, gente, se o paciente tem uma cirrose, ele pode desenvolver em fases muito avançadas dessa cirrose uma síndrome fígado-rim ou síndrome hepato-renal, onde a gente observa uma disfunção do rim e a consequência é a disfunção de outro órgão, no caso do fígado. Tá? E voltando e falando da relação entre o coração e os rins, quando a alteração cardíaca é antiga e provoca insuficiência renal ao longo de meses, ao longo de anos, a gente tem um processo de insuficiência renal crônica. Tá? E não foi o caso do apresentador. Quando a gente tem uma piora mais rápida da função renal ao longo de dias das semanas, a gente tem o surgimento de insuficiência renal aguda. Tá? Nesse caso, no caso de insuficiência renal aguda, se o coração volta a funcionar bem, seja porque foi feito algum procedimento cirúrgico, seja porque foi feito um transplante, como foi o caso, pode ser que o rim receba maior porcentagem de sangue, receba um fluxo de sangue maior, ele pode voltar a ter um melhor funcionamento, tá certo? Então é isso que a gente deseja, vamos esperar para ver como é que vai ser a evolução do caso do apresentador e se de fato o coração voltar a funcionar bem, a gente tem uma esperança grande e que os rins possam também voltar a funcionar e que ele pare de fazer essa substituição da função dos rins com a hemodiálise. Então esse vídeo é super interessante para mostrar a vocês que ter saúde renal não significa a gente olhar só para os rins, precisamos olhar para os outros órgãos, ter uma saúde integral. Os órgãos conversam entre si, tá? Há uma série de mediadores, né, bioquímicos, biológicos, uma série de produtos hormonais em que a alteração em um órgão ela vai repercutir na função de outros órgãos, tá certo? Se você gostou do vídeo, comente aí embaixo, encaminha esse vídeo para outras pessoas, dá o like. É sempre interessante compartilhar informações de saúde, tá certo? Grande abraço e até a próxima.